Você está escutando, né? Já estamos de volta aqui com Gazeta News, edição da manhã. E olha, abril é um mês dedicado à conscientização sobre saúde e bem-estar, marcado pelo Dia Mundial da Saúde, que foi comemorado no dia 7. Bem, a data ela reforça a importância de discutir não apenas a saúde física, mas também o impacto do trabalho, no equilíbrio emocional. E quem vai, então, nos trazer mais informações sobre esse assunto agora aqui no nosso estúdio é a psicóloga Cristiane Souza, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa pressão, por resultados e também essa alta competitividade do mercado e como tudo isso tem levado muitos profissionais ao limite, afetando, inclusive, diretamente a qualidade de vida deles. Não é, Cristiane? Seja muito bem-vinda. Agora aqui, na Casa Obrigada, Nova. Casa Nova. Que privilégio, Bom que dia. honra. Bom dia. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Saúde mental anda diretamente ligada à nossa saúde física, né? Uhum. É muito importante que a gente tenha um espaço com uma pauta sensível que para falar sobre saúde mental em tempos de tecnologia, em tempos de muita pressão, em tempos de adoecimento, de várias formas. Sim. É importante que a gente consiga entender que nós não somos motores, nós somos pessoas e somos pessoas que precisamos liderar nossa própria existência. Portanto, cuidar dessa saúde integral é muito importante para que a gente possa driblar as tempestades que o mundo dos negócios nos colocam, Exatamente, você falou em mundo dos negócios. E quando a gente fala em negócios, em alta competitividade no mercado de trabalho, a gente também precisa falar sobre saúde mental, porque a gente precisa estar bem para poder ter que lidar com tudo isso, porque parece que cada vez mais a pressão ela só tem aumentado, né? Isso, a gente tem um mercado aí que está precisando que as pessoas deem uma entrega, às vezes, para além do que elas suportam entregar. Então, a gente precisa trabalhar a nossa autogestão como fosse um GPS mesmo de um processo de liderança dos nossos afazeres, desde a vida pessoal ao profissional. Então, a gente hoje precisa, agora com essa eminência aí, a partir do dia 26 de maio, com a norma regulamentadora de saúde, onde as empresas precisam garantir uma avaliação de risco psicossocial à gestão e segurança no ambiente de trabalho, a gente está precisando ainda mais voltar a esse assunto e cuidar, E cada um, por si, precisa olhar para dentro para conseguir equilibrar, equalizar a vida pessoal, profissional e corporativa como um todo. Verdade. Eu tenho até aqui alguns dados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil, ele lidera os índices de ansiedade, gente, no mundo. Inclusive, 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome do burnout, que é uma condição resultante do esgotamento profissional. 30% é um número bastante considerável, né? E isso não vem de agora, isso faz muito tempo, A síndrome de burnout conseguiu agora ter realmente uma visibilidade com uma integração, uma inserção no CID. Mas a gente vê pessoas que estão, muitas vezes, morando no trabalho praticamente, passeando em casa, entendendo a possibilidade desse esgotamento, está vindo de várias formas, de vários sinais, e a gente entender que a burnout não é só sobre um esgotamento físico, cognitivo, mas é existencial. As pessoas estão diminuindo seus apetites sociais, estão diminuindo as possibilidades de dar entregas mais produtivamente saudáveis e a gente precisa se preocupar com isso, Hoje a saúde mental é algo assim compulsório em todas as nossas relações. Verdade. Aquele modelo tradicional de gestão, que é baseado ali na produtividade, quanto mais você produz, melhor. Ele é sustentável a longo prazo? Então, se a gente não conseguir entender se a repercussão dessa entrega, talvez muitas vezes sem limites, o quanto que está prejudicando outras áreas da nossa existência. Quando começa a dar sinais ou ter repercussões de pessoas que gostam de nós, que vivem conosco, nos dando aqueles sinais de alerta, então é momento da gente entender, é produtividade, ou é uma entrega tipo motor, ligou o motor automático, A gente está liderando com propósito, a gente está liderando nesse piloto automático. Eu falo de liderar, mas no sentido da liderança da nossa própria rotina, Sim. não é? Que a gente precisa entender o ponto de equilíbrio da nossa saúde mental e física. Pois é, já a liderança 5.0, ela propõe um equilíbrio, ali entre a tecnologia, entre a inovação, a humanização.
e acaba deixando esse ambiente corporativo mais saudável e mais produtivo, né? Isso, a gente precisa entender que a gente está num processo de muita infodemia, a gente está com um processo tecnológico, muitas conexões virtuais, mas a gente também está tendo um estranhamento dessa conexão pessoal, emocional. Então, todos nós precisamos garantir essas possibilidades saudáveis, né, de engajamento, de trabalhar com pessoas, liderar equipes, cuidar de fato, né, com muito carinho, com muita atenção da nossa rotina de vida, de relações afetivas e do trabalho. Pois é, e enfrentar todos esses desafios exige muito mais do que apenas habilidades técnicas, né? Exige inteligência emocional. Eu costumo dizer que inteligência emocional é o GPS da autogestão. Não adianta a gente trabalhar com motivação, não adianta a gente estimular as pessoas a fazerem mais e melhor, mas a gente precisa entender que essas pessoas precisam se regular emocionalmente. Se eu consigo olhar para dentro, eu consigo, né, driblar, de fato, essas incoerências, inconstâncias do mundo lá fora. Então, é um convite mesmo a gente cuidar, né? Cuidar desse lado emocional para poder, né, conseguir também entender esse mundo digital e virtual que nos cerca. Como é que a gente pode, né, assim, melhorar as nossas atitudes, o nosso dia a dia, para poder lidar melhor com tantos desafios profissionais? O que você nos indica, Cristiane? Olha, um processo mesmo assim de olhar para si, perceber como anda a rotina, fazer assim, um check-in, um check-out da nossa, né, da nossa atividade, né? Como é que eu durmo? Eu tenho regulado o meu sono, eu tenho dormido pouco, eu tenho dormido muito, eu tenho ingerido bem, né, alimentos saudáveis, eu estou cuidando mesmo de alguma atividade física, eu estou percebendo os sinais de que eu estou dando de mais ou de menos. Então, são alguns aspectos, olhar para dentro do processo de autogestão para que eu regule melhor essas minhas atividades, para que eu possa também trabalhar a automotivação, para que eu possa desenvolver as habilidades socioemocionais. Muito bem, para a gente então finalizar, né? O desenvolvimento dessas habilidades melhora não apenas a saúde mental desses profissionais, né, mas também acaba impactando ali diretamente no engajamento e na performance da equipe como um todo, né, no ambiente profissional. Exato. A gente entender que pessoas que conseguem entender a importância da inteligência emocional na sua rotina, a gente consegue ter aí possibilidades de ter menos rotatividade, essas pessoas se sustentarem no ambiente de trabalho. E líderes que pensam assim também conseguem engajar mais equipes, conseguem, né, desenvolver uma produtividade também mais saudável, né? Então, vamos, de fato, assim, cuidar desse momento mais íntimo nosso, para que a gente possa ter um dia ainda mais produtivo, mas não só no campo da entrega, né? Mas, sobretudo, no campo de equalizar aí a saúde física e mental. É uma conta, né? Quando a gente consegue ali equalizar tudo direitinho, a gente consegue, então, esse equilíbrio, né? Entre essa cobrança do mundo profissional, que muitas vezes até surge de nós mesmos, com também, é claro, a nossa vida pessoal e toda a nossa saúde mental. Adorei, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, por tantas dicas, Cristiane. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Bom dia, obrigada. Bom dia. Nós conversamos então com a psicóloga Cristiane Souza. A gente vai dar continuidade agora aqui